Saudações e bem-vindo ao Matabicho, que hoje tem como convidada a psicóloga clínica Brígida Nhantumbo. Com a psicóloga queremos hoje conversar à volta de um tema pouco abordado a nível da comunicação social, mas que marca praticamente o nosso dia a dia sempre que se joga nos campos, sobretudo de futebol. Brígida Nhantumbo é sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Hoje queremos conversar um pouco à volta da superstição no desporto, em particular no futebol, onde se ouve muitos mitos sempre que se joga futebol, sobretudo a nível daquelas equipas que aparecem a perder, nunca aceitam o resultado e alegam que o adversário contou com a ajuda deste e daquele. É muito engraçado porque... Lembremos-nos da famosa baliza de agulha no estádio da Machado. Exatamente. Que não deixa os golos entrarem. Mas também podemos lembrar do jogador argentino que sempre antes de marcar as penalidades urinava no campo. E ele acreditava que aquela urina fechava a baliza e nenhum penalti entrava enquanto ele estivesse na baliza. E a crença dele durou muitos anos, até a vez em que a Argentina perdeu com a Alemanha por 1-0 nas penalidades. Então, de alguma maneira, nós vamos ter muitos exemplos. Mesmo os grandes jogadores considerados melhores do mundo, estou a falar do Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tem por trás as suas crenças. Porque quando estamos a falar de superstição, afinal estamos a falar de o quê? Porque eu acho que é a partir daí que as pessoas podem começar a perceber até que ponto é que não é exatamente aquela construção que eles fazem. Porque o que eu percebo é que no nosso contexto há muita superstição no desporto. Há até demais. Só que a maneira como ela é percebida é que faz com que as pessoas encarem isso de forma negativa. Porque as pessoas encaram isso como feitiçaria, como bruxaria, enfim, dão sempre nomes na negativa. Enquanto que nos outros continentes e nos outros países, eles não encaram isso de forma negativa, não. Antes, pelo contrário. Encaram isso de uma maneira tão positiva que de alguma maneira isso até funciona como um reforço psicológico. Mas onde é que temos crenças e onde é que temos superstição? Superstição em África e no resto dos continentes, crenças. Em todo sítio, a superstição é superstição. Porque o que é superstição? Não é apenas para os africanos este fenômeno. Em todo mundo. Quando se fala de superstição, pensa-se imediatamente nos africanos. Não, às vezes nós é que pensamos assim, porque o que é superstição? Se nós definirmos a palavra, superstição é definido como uma crença que nós não temos evidências científicas, sim, mas nós acreditamos, temos convicção de que ela é verdade e de alguma maneira ajudam-nos a explicar relações causais e vamos fazendo de forma repetitiva porque os resultados que estamos a obter são positivos. E o que é uma crença? Estamos a dizer que a superstição é uma crença. E a crença o que é? Crença é um estado psicológico em que o indivíduo detém aquela convicção de que o que ele está a fazer e o que ele está a dizer é verdadeiro. Só que nós é que queremos atrofiar ou queremos usar de forma moçambicana ou de forma africana. Mas em toda a parte do mundo, superstição é superstição. E a superstição é uma crença. Então, é importante que a gente esclareça esse ponto, que é para não estarmos a pegar sempre na parte negativa das coisas. Todas as coisas têm uma parte boa, uma parte má, por isso é que se diz que onde há vantagem, tem alguma desvantagem com certeza. Mas nós não temos que estar sempre a puxar a parte da desvantagem. Que tal começarmos por maximizar as vantagens? Depois dizer que de vez em quando isso também pode dar este e aquele problema. Mas de uma maneira geral, isso traz coisas boas. Só para dar um exemplo, Boaventura, em muitas partes do mundo, as superstições são usadas para motivar os atletas. Porque vamos lá supor que eu estou com uma equipa que acredita que antes de entrar no campo tem que fazer uma oração. Eu, como parte da equipa técnica, não acredito na oração. Mas os meus atletas acreditam que a oração lhes dá força e lhes protege. Se eu disser para eles não façam, eles vão entrar lá desmotivados. De alguma maneira, a autoconfiança deles vai ficar afetada. Porque há sítios que a superstição é usada exatamente para aumentar a autoconfiança do atleta, é utilizada para aumentar o discernimento e a capacidade de crítica do atleta, é utilizado para aumentar a atitude do atleta e, acima de tudo, para
pôr o atleta mais focado. Porque enquanto a minha cabeça estiver a dizer aqui está a faltar alguma coisa, eu não fiz o meu ritual, eu não estou focada na atividade e consequentemente o resultado que há de vir já não vai ser bom. Mas se eu, como membro da equipa técnica, apesar de não acreditar na oração, eu olhar para a parte boa que aquilo vai ter, independentemente das minhas crenças, porque eu não sou obrigada a impor as minhas crenças, eu tenho que respeitar a crença dos outros e tentarmos encontrar um meio termo que traga vantagem para as duas partes. E se eu perceber que realmente aquela oração que eles fazem antes de entrar para o campo lhes dá mais autoconfiança, lhes deixa com mais atitude, lhes dá mais autocrítica e focaliza eles, eu não perco nada em fazer com eles aquela oração. E aos poucos aquilo vai ficar rotina para mim, porque se calhar eu ia descobrir coisas boas ali. E muitas vezes eles não fazem nada do outro mundo se não se reunirem, alguém reza um Pai Nosso, canta uma música religiosa e terminaram. Depois daquilo entram no campo, cada um dentro deles já diz, pai, eu estou protegido, Deus está comigo, este jogo eu vou vencer. Perdeu medo, porque às vezes alguns adversários assustam, mas quando ele acredita que está com Deus, o medo desaparece. Então, eu não perco nada em fazer isso. Há pessoas que para sair de casa e se sentirem confiantes, têm que ir por aquele calção que vovô abençoou. Eu tenho um jogo hoje, então eu tenho que ir buscar o equipamento lá no campo. Mas já um calção que vovô abençoou e vovô disse, sempre que estiveres com este calção, você vai ganhar, você vai fazer bons golos. Então, eu quando estou no campo e não estou com o meu calção que vovô abençoou, dizia, eu não jogo, porque eu já me sinto fraca. Porque eu não estou com a proteção da vovó. Há atletas, por exemplo, que para entrar no campo tem que dar não sei quantas voltas à casa de banho, vai não sei para onde, depois tem que pegar um bocadinho de sal grosso, pôr nas sapatilhas, pôr não sei aonde. E mesmo que para mim aquilo não tenha alguma cientificidade, para ele acredita que lhe faz bem e até aquele momento vai lhe trazer coisas boas. Deixa ele fazer o ritual dele, porque depois dele fazer aquilo ele se sente mais livre. Se sente mais confiante. Em alguns jogos assistimos alguns fenómenos como este. Quando chega a hora do intervalo, por exemplo, o adversário que vai jogar em campo neutro não aceita ir ao balneário porque alega que o balneário está tratado por um curandeiro e se não perde o jogo. Por outro lado, não usam a entrada normal para o recinto de jogo, preferem saltar o muro, dizem que está preparado. Dizer. Exatamente. E a advertência terá sido feita, ou a orientação terá sido feita por um curandeiro. Alguns até nem só por curandeiro, alguns vão para pastores, vão para padres, outros até nem precisam disso, eles próprios criam suas próprias crenças e vão fazendo rituais internamente. Eu assisti uma coisa muito, muito interessante, quando eu digo que se calhar o que está a acontecer em Moçambique é nós termos medo de assumir e dar nome às coisas. Eu assisti quando eu fui para os Jogos Africanos no Congo em 2015. Qual dos Congos Democrático ou Brazzaville? Brazzaville. Eu assisti uma coisa muito interessante do Senegal e acho que é Camarões, se a memória não me trai. E eu vi que o nível deles de assumir a tradição e assumir que eles fazem rituais está muito elevado em relação ao moçambicano. Eles entravam no campo, e isso assisti muito no campo de basquete, e basquete feminino. Eles entravam lá atrás do banco técnico. Estava lá um curandeiro pintado com as cores da bandeira do país, sentado ali a fazer as orações, a fazer os rituais. E aquilo dava aos atletas uma confiança, porque eles diziam, estamos protegidos, a nossa proteção está aqui atrás. E ele não vinha disfarçado. Ele vinha vestido à moda dele, com aquelas miçangas coloridas e tudo, aquele chapéu todo grande com penas, chegava, punha lá os batuques, ficava lá a fazer aquilo, na maior descontração. Ou seja, ele estava a assumir que eles fazem rituais antes do jogo, e eles não têm que esconder. Estavam ali a assumir e a fazer em público. E os atletas, quando entravam, independentemente do resultado, se vão ganhar ou se vão perder, tanto é que isso mudava a maneira como os atletas faziam o balanço do jogo. Uma derrota, por exemplo, não era entendida de uma maneira muito negativa, porque eles diziam, não, nós estávamos bem lá. Se nós não ganhamos hoje, é porque alguma coisa deve ter falhado, talvez até da nossa parte, mas não foi porque aquele adversário trazia alguma droga ou coisa assim. Nós estávamos protegidos. Mas também se diz muitas vezes, já a nível do adversário, dos adeptos, que a equipa perdeu o jogo porque não pagou o curandeiro, esqueceu de pagar ao curandeiro.
Existem muitos filmes por trás disso, mas o que estamos a trazer é só para ver até que ponto é que a superstição é uma realidade a nível do desporto e é uma coisa que, se as pessoas fizessem de forma aberta, provavelmente até traria mais benefícios, como aqueles que eu falei no princípio. Ia servir para motivar, ia servir para focalizar, ia servir para discernir, ia servir para dar mais atitude. Mas como as pessoas fazem de forma escondida e algumas vezes não tem espaço porque a equipa técnica não aceita, não vê com bons olhos aqueles atos. Então ele tem medo de fazer. E ele quando entra no campo, ele fica todo acanhado. Nem parece aquele grande jogador que nós temos, simplesmente porque ele não está se sentir ele por causa dos rituais dele que ele está habituado a fazer. Alguns até quando entram dizem, não, eu hoje não estou em condições de entrar. Não porque ele não está preparado tecnicamente, treinou, fez tudo, mas ele tecnicamente, aliás, psicologicamente é que não está bem. E não está bem por quê? Porque ele pôs na cabeça dele que ele precisa, por exemplo, ir ali em casa de vovô, dizer, vovô, hoje vou jogar, o vovô pegar a mão dele e dizer, filho, eu te abençoo, o jogo vai correr bem. Ou então ir para a casa de vovô, vovô dizer, filho, está a ver esse chá aqui? Chega lá, ferve, antes de entrar no campo, dá um gole e depois entra. Você vai ganhar uma força. E aquilo é mesmo psicológico. De tal forma que a pessoa fica uma máquina. Exatamente porque cumpriu aqueles rituais. Antes de sair de casa, ele chegou, dobrou a roupa dele, pôs em cima da cama, depois pôs um bocadinho de sal grosso, depois pôs alho. E essa técnica do sal grosso e do alho não é só de Moçambique, não. Eu estava a ler umas pesquisas que trazem um bocadinho dos rituais dos nossos atletas, nossas estrelas mundiais. E muitos atletas a nível mundial usam o alho e usam o sal grosso. Dizem que veda o feitiço. Alguns até nos bolsos deles têm grauzinhos de sal grosso, nas sapatilhas têm, e antes de entrar no campo, naquele tempo que estão a fazer o aquecimento, eles vão deitando sal grosso ali, dizem que é para vedar. E o alho leva 1 grau de alho, semeiam nas balizas e dizem que aquele alho vai vedar qualquer tipo de feitiço. Então não é uma coisa só nossa, só nós temos medo e vergonha de assumir. E para não falar dos onzes. O que são os onzes? Os onzes são aquelas vacinas que fazem com lâmina quando vão ao curandeiro. Que nós temos muitos atletas que têm aqueles onzes, porque ela acredita naquilo. Aquilo faz parte da tradição dele, das crenças dele, de tudo. Então, em algum momento, ele até quando chega e aquilo está muito fresco, ele sente vergonha daquele momento em que está toda a equipa e tem que se mudar ali, porque ele não quer que os colegas vejam que ele foi ao curandeiro e foi vacinado. E aquilo deixa ele acanhado. Em algum momento dizem, ei, não vais equipar? Ah, eu hoje acho que não vou jogar, não estou a me sentir bem. Não porque não está preparado, mas porque está com vergonha de tirar a roupa ali, equipar e os colegas verem aqueles onzes que estão ali no corpo dele. Mas se nós assumíssemos isso como uma realidade, uma coisa que faz parte do ser humano, que cada um tem suas crenças, e em relação às crenças, nós não temos que criticar, nós não temos que concordar, temos apenas que respeitar. E se em algum momento queremos fazer um trabalho para as pessoas modificarem, também temos que usar as ferramentas corretas. Mas quando é que nós precisamos modificar as crenças? Quando elas estão a trazer coisas negativas. Quando aquela crença ajuda a pessoa a adotar comportamentos positivos, para nós aquela crença é bem-vinda. Portanto, Brígida Nhantumba é favorável às crenças, à superstição no desporto? Não só no desporto. Nós estamos a tapar o sol com a peneira porque as pessoas têm vergonha de assumir. Mas agora aqui onde estamos, se formos a vasculhar as equipas técnicas e as bolsas, vamos ver amuletos. Vamos ver amuletos, as pessoas já andam com amuletos na pasta. Amuleto da sorte, amuleto do amor, amuleto do dinheiro, amuleto de não sei o que. Antes de sair de casa, se nós tivéssemos a oportunidade de ver o tipo de banho que as pessoas tomam, iam ver que as pessoas tomam banhos não sei com quantas ervas. Antes de sair de casa, queimam não sei quantos remédios, porque quando toma aquilo, qualquer sítio que ele passa, toda a gente respeita, faz não sei o quê. Quando ele quer dinheiro, toda a gente dá. Quando passar num sítio, se for uma mulher, todo homem fica apaixonado. Se for um homem, quando você faz isso, nós temos muitos amuletos aqui. Só que as pessoas não assumem que fazem isso. Tanto é que quando tem algum acidente, nós temos que lhes prestar primeiros socorros, temos que de repente lhes tirar a roupa. A gente vê com cada coisa, coisas na cintura, coisas não sei aonde, porque as pessoas fazem isso, só não querem assumir. E aquele que faz para se proteger e para o seu bem, não tem crime nenhum.
O mal está naqueles que fazem para prejudicar os outros. Mas nós, quando estamos aqui a falar da superstição no desporto, estamos exatamente a falar daquelas crenças que vão maximizar as qualidades e habilidades do atleta. É por isso que eu comecei por definir que a superstição é uma crença, mas uma crença que, apesar de não ser provada cientificamente, ajuda a pessoa a fazer uma relação causal e avaliar os seus resultados. E disse ainda mais que muitas vezes essas superstições, que são as crenças que as pessoas têm, ajudam a trabalhar algumas habilidades que muitas vezes quem tem feito são os psicólogos. Mas mesmo o psicólogo, quando vai trabalhar motivação, focalização, se ele não respeitar as crenças daquelas pessoas, o seu trabalho todo, os seus anos de academia vão ser multiplicados por 0. Porque apesar da minha formação como psicóloga, eu não tenho a chave do software das pessoas. Então tenho que começar por aceitar que elas têm crenças, mergulhar e entender as crenças delas, para depois juntos começarmos a modificar aquilo que não é adaptativo, que é tóxico. Repito, nós apenas modificamos e ajudamos a pessoa a modificar aquilo que está a ser tóxico e que não está a ser adaptativo, logo não está a ser saudável para aquela pessoa. Aquilo que está a ser adaptativo, que está a ser saudável para aquela pessoa, nós não precisamos modificar. É aí onde surge o tal conhecimento. Porque eu estava lendo umas pesquisas que estavam a fazer essa relação entre crença e conhecimento. E eu achei interessante, porque o que é que essas pesquisas definem como conhecimento? Eles definem o conhecimento como uma crença verdadeira e justificada. Por que é que dizem isso? Dizem que o conhecimento surge, primeiro começa uma crença só. Depois aquela crença acaba se transformando numa crença verdadeira. E aquela crença verdadeira, quando ela começa a ser justificada, ou seja, eu começo a trazer evidências científicas sobre aquilo que eu comecei do nada, eu já trago evidências, aquilo já fica conhecimento. Então, de alguma maneira, esse conhecimento também tem alguma base nas nossas crenças. Só que é uma crença que não só é verdadeira, como também pode ser justificada. Vamos a coisas muito mais concretas, Brígida. Por exemplo, quando surge um bom guarda-redes que evita quase golos impossíveis de evitar, os adeptos logo aparecem a dizer que a Brígida, vamos supor que o guarda-redes é a Brígida, foi tratada com macaco. Não sei que habilidades é que o macaco tem, não sei se era capaz de impedir, se estivesse na baliza, era capaz de impedir a entrada de todos os golos. Tipo, olha para ele, voa como macaco, como se tratasse de um macaco a saltar de um ramo para o outro. Eu penso que nós gostamos muito de dar nomes às coisas e pensar pelos outros. Mas eu, pegando no exemplo do Boaventura, eu diria uma coisa muito simples. Sendo verdade que eu fui tratada por um macaco e ganhei aquelas habilidades psicomotoras muito flexíveis do macaco, de tal forma que pulo de um lado para o outro com uma facilidade e tal. E aquilo está a trazer benefícios para a minha equipa, porque eu não permito que entre nenhum golo na minha equipa. Para mim, como pessoa, aumenta a minha autoestima, aumenta a minha autovalorização, aumenta a minha autoimagem. Não matei ninguém, não prejudiquei ninguém, não roubei ninguém. Qual é o perigo, qual é o crime? Por que eles, sabendo que existe esse tratamento que se faz com macaco, não vão também fazer para ficarem iguais a mim? Tem medo de efeitos colaterais que muitas vezes são dramáticos e irreversíveis. Eles alguma vez experimentaram e tiveram esses efeitos colaterais dramáticos? Já ouviram falar? Ouviram de quê? Preferem não experimentar. Ouviram de quê? A pessoa que lhes disse já experimentou? A pessoa que lhes disse já experimentou? Porque eu até posso aparecer e assumir, sim, eu fiz isso. Que nem naquele tempo que diziam que a Lourdes Mutola corre muito porque vacinou avestruz. Não sei se lembra dessa altura. A Lourdes Mutola corre muito porque ela foi vacinada da avestruz. Está a ver aquela velocidade da avestruz? É exatamente aquilo que ela tem. Houve uma altura que se falou disso. E na altura... Porque só não acreditam nas habilidades naturais. Exatamente, mas aí tem o pormenor. Independentemente dela ter sido vacinada ou não, se ela não acreditasse que aquela vacina do avestruz vai lhe dar força, ela não teria aquela habilidade. Então, por que nós não analisamos isso de forma positiva?
Ela foi vacinada sim, ok, admitindo que ela foi vacinada. Mas ela também acreditou que aquilo lhe deu aquela força, por isso é que ela tem aquela força. Tanto é que há pessoas que vacinam o tal macaco, mas porque não acreditam que aquela vacina de macaco vai lhe dar a habilidade do macaco. Não conseguem fazer nem 1% daquilo que o macaco faz. Então, de alguma maneira, independentemente do que eu utilizo, a minha crença, eu, como pessoa, vale muito mais. Muito mais mesmo. É por isso que eu posso entrar num sítio onde tem cobras. Eu pôr na minha cabeça que, essas cobras aqui eu consigo controlar com a minha mente, elas não vão me fazer mal. De alguma maneira eu passo ali apenas a controlar com a minha mente. E o que as pessoas vão dizer? Brígida vacinou para passar onde tem cobras. Deve ter apanhado algum curandeiro bom que lhe fez passar ali. E ele, mesmo se eu tivesse apanhado esse curandeiro, se ele tivesse me dado essa vacina e eu não acreditasse naquela vacina, o meu medo ia tomar conta de mim. E por causa do medo eu ia ficar vulnerável e as cobras iam me morder. Não é assim? Então, nós não podemos deixar de valorizar essa componente, crença da pessoa, independentemente do que a pessoa vai fazer depois. Vai ao curandeiro, vai à igreja, vai em casa de vovô, porque há pessoas que não precisam de ir ao curandeiro. A própria família conhece ervas. A própria família prepara essas ervas e dá a eles. Mas mesmo que aquelas ervas sejam poderosas, se aquela pessoa que está a ser dada as ervas não acreditar no poder daquelas ervas, aquilo não vai dar resultado nenhum. É por isso que a gente repisa aqui que essa superstição tem que ter essa crença. Se não existir essa crença, nada feito. Mesmo que o curandeiro seja o melhor do mundo, nada feito. Porque quando eu interiorizar que aquilo não é nada, é suficiente para tudo aquilo não ter resultado nenhum. Porque de onde é que vem essa força que me faz eu perder o medo e eu pular à vontade? É que eu já me consciencializei que aquilo dá certo. Sou capaz. Exatamente. Já está a ver aqui a questão da autoconfiança. Me dá autoconfiança. Eu não me interessa o que Boaventura traz. Eu já me fixei que eu, quando saí de casa, aquele chá que vovô me deu, e Boaventura pode vir com o que ele quiser, eu vou neutralizar tudo o que ele traz. Os amuletos que as pessoas trazem nas pastas, alguns deles são para isso. Você vai neutralizar qualquer droga que a pessoa trazer. Então, basta você colocar esse amuleto na pasta, você vai andar. E eu ando segura. Ando tão segura, porque eu sei que o que eu trago aqui vai neutralizar. E existem amuletos que as pessoas já andam com eles por causa dos assaltos. E você pode passar numa zona super perigosa, sozinho à noite. Diz, não, eu estou protegido. Eu tenho um amuleto que me protege. E quando eles me aproximarem, eles não hão de me ver e não hão de conseguir me dominar. E você atravessa aquilo sem medo nenhum. E é engraçado que no dia que você deixa aquele teu amuleto, na mesma hora em que você passou, nas mesmas circunstâncias, você não há de conseguir atravessar ali. Então, estão a ver como a parte psicológica pesa muito nessa questão da superstição? Ou seja, nós estamos perante um ritual que vai trabalhar a parte psicológica. Ou seja curandeiro, seja padre, seja pastor, seja vovô em casa, seja papai em casa, está a fazer o trabalho do psicólogo de uma maneira direta ou não, sem bases científicas ou não, está a fazer o trabalho do psicólogo. Porque esse efeito que isto vai ter na vida deste jogador é o efeito que o psicólogo, quando estiver a fazer aqueles treinos de competências psicológicas, tanto a pré-competitiva como a pós-competitiva, vai tentar trabalhar nesta pessoa. Mas eu trabalhei com base na componente social, sem precisar de nenhuma regra científica. Enquanto um psicólogo diz, eu preciso de fazer consigo Boaventura, pela análise que eu fiz, 8 sessões, para você ficar confiante. Você chega em casa, a tua mãe tira ervas ali, ferve, te dá, você toma. O que eu ia conseguir em 8 sessões, usando a ciência, usando ferramentas, a sua mãe consegue em 1 minuto, basta você beber um gole do chá que ela fez. A confiança em que vem, porque você tomou uma erva que vai te tornar poderoso. Vamos a mais um exemplo prático. Creio que já ouviu falar da chamada baliza da agulha no nosso estádio da Machado. Acho que jogava num desses anos a Seleção Nacional de Futebol e não conseguia marcar golos na baliza norte. Golos praticamente limpos, mas não conseguiu sequer marcar e os espectadores acabaram concluindo que não, naquela baliza havia uma agulha enterrada, e aquela agulha que impedia
a entrada dos golos. Estão a fazer lembrar também de uma relacionada ao futebol também, no tempo do Abel Xavier. Lembra que Abel Xavier foi o primeiro selecionador moçambicano e o único, se a memória não me trai, a conseguir fazer Moçambique vencer Zâmbia. Então, muita gente dizia que Abel, acho que ele não sei se é de Inhambane ou de Nampula. Nasceu em Nampula. Disseram, epá, Abel Xavier foi buscar as raízes de Angoche, porque o distrito de Angoche, em Nampula, é tido como uma zona que não tens que brincar mal, porque ali a tradição é forte e a tradição dali, quando decide te pega mesmo. Houve uma altura que se comentou isso, que ele foi buscar as raízes dele em Angoche e conseguiu travar o potencial da Zâmbia. Tanto é que, se forem a fazer uma análise, parece que a droga que ele foi buscar em Nampula só funciona com a Zâmbia, porque foi o único país que ele conseguiu derrotar. E olhando para a performance dele naquele ano, exatamente foi isso que aconteceu. Só para ver já até que ponto é que Mas nós será que ele chegou acabamos... a viajar para Angoche, para Nampula? Se ele chegou a viajar ou não, não sei, mas a verdade é que esse comentário, já que estamos a falar de superstição, apareceu. Esse comentário apareceu. E houve também, até isso circulou nas redes sociais, em relação àquele primeiro-ministro português que tem origens moçambicanas, porque ele parece que veio fazer uma visita em Moçambique. Acho que António Costa, se não me falha, o anterior. Veio fazer uma visita em Moçambique, foi visitar o local onde ele nasceu e tal, e alguém fotografou ele lá na zona de Inhambane. Então, quando ele ganha as eleições, disseram, epá, ele tinha vindo para Moçambique renovar as raízes, já viu, foi lá fazer tudo ali, já viu agora como é que está, agora as coisas mudaram. Só para ver, quando eu dizia que essa questão da superstição não é só no desporto. Isso existe no dia a dia de toda a gente e não é uma coisa só de Moçambique. Eu não sei se vocês não prestam muita atenção no braço de muitos europeus, tem umas fitas. Se vocês forem a perguntar o que é que significam aquelas fitas, vão perceber que são amuletos. Ah, este é o amuleto do amor, este é o amuleto da sorte, este é o amuleto da proteção. Depois tem velas que eles acendem quando chegam a casa. Esta vela é para afugentar o mau espírito. Tudo isso está aqui dentro da superstição. Aquela pessoa que, para entrar no campo, por exemplo, como faz o Neymar. O Neymar, para entrar no campo, tem que fazer uma oração antes. Tem que fazer uma oração ao entrar no campo e a primeira coisa que tem que fazer ao entrar é tocar o chão com as mãos, porque se ele não fizer isso, ele acha que não vai ter força para aguentar o jogo. Ele acredita e quando ele faz isso, ele consegue aguentar o jogo. Até agora não prejudicou ninguém, não fez mal a ninguém. Que faça, aquilo lhe faz bem. Nós não precisamos dizer para, porque não sei quantos. Então, de alguma maneira, se nós formos a olhar para esses exemplos todos, pegando nesse que Boaventura falou da agulha, é uma história que não conheço assim com muitos detalhes, mas o que fez as pessoas pensarem que tinha agulha é exatamente a nossa imaginação que vai para a componente da... Que a bola caminha em direção à baliza, mas quando chega ali se desvia e não se sabe lá muito bem o que aconteceu, porque nem sequer houve intervenção do adversário. O adversário ficou ultrapassado. É isso que eu estava a dizer. Aqui está-se a colocar a coisa já no sentido de feitiçaria. Aqui, da forma que está a ser colocada. Essa questão da agulha está a ser colocada no sentido de existência de alguma feitiçaria, como quem diz aquela agulha. E ainda agulha... hoje, mesmo para jogos de equipas que não envolvem a seleção, quando falham muitos golos, e se for naquela baliza norte do estado da Machama, logo a seguir os nossos relatórios dizem, não, é a tal baliza de agulha. Mas se já passam tantos anos e já se sabe da história da agulha, por que é que eles não levam o pessoal da Metramo para ir lá, ir fazer uma limpeza e ir desativar a agulha? Será que eles estão a gostar do efeito da agulha lá? Porque se existe tanta convicção de que há agulha lá, podem levar, nós temos a Metramo aqui, é oficial, não é? Levamos a Metramo para lá, digam ao Metramo, tirem lá essa agulha. Mas acredita-se na ação da Metramo? Acreditar, acredita-se, porque é aquilo que eu estava a dizer para o Boaventura. Quando nós colocamos fato, gravata... Não, é que senão todos os clubes iam a Metramo para ganhar os jogos. Quem garante que não vão? Nós temos como garantir que eles não vão? Nós andamos com os nossos atletas, sabemos o que eles fazem? Quando saímos do treino ou quando saímos de um jogo, cada um diz que está a ir para casa, temos certeza que toda a gente está a ir direto para casa? E o que cada um faz nas paredes de casa dele, nós sabemos? O que cada um faz antes de vir para o campo, naquele dia que eu tenho jogo, eu sei? Aquele minuto que ele diz que vai ao balneário porque esqueceu alguma coisa, eu sei?
o que é que ele faz? São coisas que nós não podemos garantir. Mas que as pessoas têm rituais, isso é uma verdade, sim, tem. Só que muitos fazem de forma escondida. E é muita coisa que nós não podemos garantir, mas que existe. Há uma coisa, Boaventura, a cultura tem poder. A cultura tem poder. E muitas pessoas acabam mascarando as suas habilidades dependendo da crença que eles têm em relação àquilo que eles podem ou não fazer quando têm ou não a bênção que daquela pessoa que eles acreditam que tem que lhes abençoar. Então, é importante nós sensibilizarmos os nossos atletas que eles não precisam. Vale a pena eu deixar eles fazerem os seus rituais à vontade, praticarem as suas crenças à vontade e eu ter bons resultados, do que eu estar a fazer de impedir ou proibir e basicamente não ter resultados nenhuns. Eu acho que era mais fácil nós abrirmos o jogo, aceitarmos que existe isso, deixar as pessoas fazer de forma aberta e seria mais saudável, porque não tinham que se esconder e nós saíamos a ganhar. E íamos ver que as pessoas até iam mudar a sua abordagem de interpretação dos fracassos, porque ele nunca ia dizer que é incapaz, como muitas vezes acontece. As pessoas acham-se incapazes, ou então acabam desenvolvendo fobias e medos exagerados por certas situações. Exatamente por quê? Porque eles fixaram, por exemplo, que a equipa Y tem bom curandeiro. Então nós nunca vamos ganhar a equipa Y. E acabam não ganhando porque psicologicamente já fixaram a derrota. Mas se eles transformarem esse negativismo numa coisa mais positiva, com a droga ou não que a outra equipa tem, eles podem ganhar. Então, se nós assumirmos que isso existe e deixar as pessoas praticar, vamos também limar algumas componentes negativas que essa proibição ou então essa prática de forma clandestina está a trazer para o nosso desporto. Brígida, a nível do desporto, em particular no futebol, há uma outra prática recorrente. As equipas, quando vão jogar, dias antes, vão ao estágio para evitar que os atletas estejam junto das famílias, e isso muitas vezes não faz bem do ponto de vista da concentração. Por outro lado, há atletas que mesmo não indo ao estágio tomam a iniciativa de abstinência total. Não se pode envolver em relações sexuais porque senão vai ficar quente e chega ao jogo não rende. Estou a rir porque essa questão de estar quente já ouvi não só na área do desporto. Eu penso que o Boaventura também já deve ter ouvido que uma pessoa quente não pode pegar um recém-nascido, porque isso é uma coisa que está um pouco espalhada um pouco por todo o país. Você está quente e não pode pegar um recém-nascido. E agora que me traz isso, me lembrei logo que a palavra quente não estou a ouvir pela primeira vez, já ouvi em outros campos. Mas voltando a isso... Mas também se o ser humano está quente, já não tem vida, né? Não, só que o quente que eles querem dizer aqui não é a temperatura. É resultado de relações sexuais, manteve relações sexuais, então está quente. Exatamente. Quando eles dizem que a pessoa está quente, querem indiretamente dizer que esta pessoa teve relações sexuais. Então, quando acaba de ter relações sexuais, não pode pegar um recém-nascido. E se comete o erro de pegar recém-nascido, tem que confessar. Tem que confessar para que salvar a vida da criança. Primeiro para fazerem aquele ritual de purificação, porque ele ao pegar aquele recém-nascido, enquanto acaba de ter relações sexuais, acabou sujando a criança, intoxicou. Então ele tem que confessar que é para fazer-se rapidamente um ritual para purificar aquele recém-nascido. Só pena de morrer. Exatamente, morrer ou ter um desenvolvimento de alguma maneira atrofiado. Quando aparece algum problema de saúde, alguma complicação na vida daquela criança, algum tipo de, eu diria, pouca sorte, vão começar a dizer, é porque na época tal aconteceu isto, começa a se fazer aqui uma relação que às vezes não tem nada a ver, mas é aquilo que se acredita e vão fazendo. Então, o estar quente aqui, que fique bem claro, não tem a ver com a temperatura corporal só. Eles usam o estar quente como alguém que acaba de ter relações sexuais, independentemente da temperatura que a pessoa tiver. E não sabe quantos dias deve passar para deixar de estar quente. Há zonas que dizem que se a pessoa acabar de ter relações sexuais, ir logo tomar banho, já fica limpa. Porque aqui o problema qual é que é? É não ter que passar aqueles fluidos sexuais para a criança, sabendo que o recém-nascido é muito sensível. E normalmente depois de uma relação sexual, se eles não tomaram banho, é lógico que há de ficar alguns fluidos. Então a pessoa tem que ir tomar banho para ficar limpa, para poder pegar
aquele recém-nascido que é muito sensível. Aqui a questão é essa. Agora, voltando para a componente do desporto, existe sim essa crença, e deixa-me dizer que não é só uma coisa de Moçambique, porque a prática do estágio para diferentes modalidades é uma prática internacional. E mesmo a nível das intervenções que são feitas a nível da psicologia, principalmente os treinos de competência psicológicos pré-competitivos, já preconizam o estágio. Mas é um estágio que tem que ser feito com certas regras. Por quê? Porque se o atleta precisa de concentração, precisa de relaxamento para aquela batalha que vai enfrentar, de alguma maneira eu tenho que retirar dele os estressores. E há certas famílias que, diga-se a bono da verdade, parece uma fábrica de estresse. Então, se eu deixo aquele atleta na fábrica de estresse nas vésperas do jogo, todo aquele trabalho que eu fiz durante o treino vai ser multiplicado por 0. E eu não hei de querer ter isso para mim. Mas se eu lhe coloco num sítio onde eu consigo controlar, eu facilmente, não digo que os estressores não hão de estar lá, porque nós estamos a falar de questões emocionais e afetivas. Eu posso estar sentada com a Boaventura aqui fisicamente, e a minha mente, o meu pensamento não estar aqui. E quando eu digo que o ambiente tem que estar preparado, refiro-me também a esse tipo de preparação. Garantir que eu não hei de ter lá a pessoa fisicamente enquanto o resto ficou em casa. Mas eu falava de auto-isolamento, aquele estágio que é de iniciativa do próprio atleta. Sim, acabamos tendo no mesmo mesmo pacote. Estando em casa, abstém-se completamente de relações sexuais, porque está a preparar um jogo, senão... Acabamos colocando no mesmo pacote, já é de chegar nessas questões de decisão individual. Mas estava primeiro a explicar esses ambientes que são feitos de forma coletiva. O que é que acontece? Muita gente, depois de ter uma relação sexual, tem um certo cansaço. Porque a relação sexual também inclui um desgaste de energia, tem muita psicomotricidade envolvida na relação sexual. E eu vou precisar daquela psicomotricidade do atleta também no campo. E há pessoas que, quando pensam na relação sexual, não é uma coisa de dizer, ok, eu vou apenas satisfazer aquela minha necessidade biológica, equilibrar, claro, os meus hormônios e parar por aí. Aquilo fica uma espécie de outro desporto. Ou seja, nem vai ter tempo de descansar. E o sono é necessário para um atleta nas vésperas de um jogo e de uma competição. O repouso, neste caso. O repouso e o sono, porque não basta repousar. É preciso que o sono, aquelas horas de sono obrigatórias, sejam cumpridas. Que é para o corpo descansar. Porque se eu estou a repousar e não estou a conseguir ter aquelas horas de sono, aquele tempo que eu preciso de sono diário, o meu corpo também vai ter um certo cansaço. Então, é importante que eu tenha que evitar todo tipo de fonte que vai trazer esse cansaço, que vai desgastar a minha psicomotricidade, porque eu preciso dela no momento da competição. E fazendo esses estágios, a gente consegue ter mais controle desses aspectos, principalmente quando temos a coisa muito bem preparada. Aqueles que fazem de forma individual, cada um se conhece. Não a 100%, mas todos nós nos conhecemos. Porque ninguém se conhece a 100%, isso é um facto. Tanto é que nós até nos surpreendemos a nós próprios. Mas o mínimo de nós nos conhecemos. Se eu já sei que quando me dão uma barra de chocolate, eu quero acabar a caixa, e eu estou numa situação em que tenho que evitar chocolate, eu sozinha estou a criar um autocontrole. Agora não. Deixa primeiro fazer essa atividade e depois eu pego no chocolate, porque eu sei que não é de me satisfazer com uma barra de chocolate. Porque até podem dizer que a recomendação é uma barra de chocolate. Mas eu não aguento uma barra de chocolate, eu quero a caixa. Então, o que é mais seguro para mim, independentemente de eu ter alguém a me controlar? É eu evitar o chocolate até terminar aquela atividade que eu tenho que fazer, que o chocolate é proibido. Depois eu hei de ficar com o chocolate. Brigida, temos que terminar? Então, estava aqui a fazer uma analogia por causa dessa situação, quando eu dizia que cada um se conhece. Se calhar ele sabe qual é o vício dele ou a prática dele sexual. E ele sabe que se ele tiver que ter relações sexuais naquele momento, ele vai se desgastar. E há de precisar dessa energia para a competição. Mas o pensamento não é desgaste, é outro. Vai muito para além do desgaste.
Mas muitas Tem a vezes... ver com aquecimento. Mas é esse aquecimento que é interpretado Que dá azar, assim. pode dar azar à equipa. Mas aí já tem a ver com as crenças. Porque eu me lembro, não sei se lembra daquele Mundial que houve na África do Sul. O Maradona teve um momento de polêmica que comentou-se um pouco por todo mundo, por toda a imprensa. Porque a equipa dele ia jogar dia seguinte e estava todo mundo num estágio rigoroso. E ele pegou os atletas dele e levou para um prostíbulo. E dia seguinte a Argentina jogou e ganhou. Ou seja, não estamos a dizer que a pessoa não pode ter uma boa performance, mas dependendo de como a pessoa há de fazer essa relação sexual, se vai conseguir ter depois aquele tempo de repouso para fazer a reposição das energias todas. Até porque é uma maneira de relaxamento, porque a atividade sexual não só dá prazer, também relaxa. Então, o atleta também precisa de estar relaxado. Mas o problema é que quando você dá a chave, você dá o pão, ele quer a mão. Para então, terminar? É por isso que eles fazem isso. O que posso dizer é, nós não podemos fugir e nem tapar as nossas tradições. Nós sabemos que as pessoas têm muitas crenças e fazem muitos rituais antes das competições. Não vamos esconder isso. As equipas técnicas talvez olharem para isso de uma maneira mais saudável e não pensarem que tudo que está a vir vem trazer coisas negativas. Talvez até podem ter atletas mais desinibidos e com mais produção. Brígida Nhantumbo, psicóloga clínica, foi nossa convidada hoje a Matabicho. Hoje conversamos à volta da superstição ou crenças no nosso desporto, não apenas no nosso desporto, isto como teve a ocasião de explicar a nossa convidada estende-se para o desporto mundial. Acompanhe-nos em reposição na Mídia Mais TV às 19 horas e na Rádio Mais às 21 horas.